presidente, senador Aníbal Diniz. Cumprimento o ministro Gilberto Carvalho, professor Dalmo Dallari, professor Leonardo Avritzer, professor José Matias Pereira, os demais aqui presentes, senadores. Pelo que vejo, serei talvez a única voz dissonante, mas é salutar para o debate democrático que nos leva à reflexão, que é justamente esse o objetivo desta audiência pública. Gostaria de começar lembrando aqui aos senhores a perplexidade de Aristides Lobo quando descreve o que aconteceu no golpe de 15 de novembro de 1889, dizendo que o povo assistiu tudo aquilo bestializado, isto é, alheio ao que aconteceu, sem ter tido nenhuma participação efetiva naquela quartelada. Mas sofreu depois as consequências do novo regime, com a própria crise econômica decorrente do encilhamento e os excessos do florianismo, por exemplo, com desprezo pelas regras jurídicas. Naquela que foi a primeira grande mudança de regime político após a independência, quiseram os golpistas justificar o que fizeram, dizendo que se tratava da implantação de um sistema de governo que se propunha exatamente trazer o povo para o proscênio da atividade política. E os fatos mostraram depois que se tratou mesmo de uma falácia. Havia algo mais na política do que simplesmente um povo bestializado. Mas forças oligárquicas se voltaram contra o Brasil, gerando as aberrações da República Velha. E que perduram aqui hoje, com novas formas, mais sutis, mais danosas, na nova República, na mesma praxis do Executivo, a asfixiar o Legislativo, no pior exercício do mandonismo, no afã de um grupo de poder que sufoca as liberdades individuais e as demais expressões, grupo esse que se torna uma facção favorecida por um presidencialismo que tende a um absolutismo e que recorre à retórica da democracia como discurso apenas para justificar que esse determinado grupo impõe a sua ideologia totalitária, usando categorias sociais artificiais, ou mesmo estratos sociais vulneráveis, como curral eleitoral, com base no populismo e no clientelismo, para legitimar seus interesses de poder, que nada são democráticos. Isso já é conhecido na história desde a antiguidade. E quando, em lugar do povo, dizia Sócrates na Agora Ateniense, é como numa oligarquia, uma reunião de algumas pessoas que decreta o que se deve fazer, como se chama isso? E responde, violência e ilegalidade, mesmo revestidas de artifícios e sofismas, da retórica, estratégia essa tão bem conhecida, que são então Péricles, a violência e a ilegitimidade e a ilegalidade, não são atos pelos quais o mais forte, em vez de convencer o mais fraco, obriga-o a fazer o que lhe convém? Onde um determinado grupo político quer se impor e asfixiar todos os demais, com o Estado Novo prevaleceu isso também, o poder do caudilho, como de hoje com Lula e seu grupo de poder declaradamente socialista. Afonso Arinos, senador desta casa, constituinte, que ajudou a fazer a atual Carta Magna, destaca as deturpações sofridas pela expressão democracia. Lembrando Lenin, quando dizia que a República dos Sovietes, dos representantes dos operários, soldados e camponeses, é o tipo mais elevado de instituição democrática para Lenin. E observa Afonso Arinos, que foi senador nesta casa constituinte, que a franqueza de Lenin é cruel e completa, mas também são patentes os seus erros,
Os erros da Rússia espalhados pelo mundo, fundados em ilusões da crença ideológica marxista, que o PT, de modo especial, carrega com obsessão e obstinação em pôr em prática tais erros, já condenados pela história, de triste memória, nos países onde tais erros foram adotados. E ensina Afonso Arinos que a democracia direta, como querem agora com o decreto 82/43, de fato nunca foi praticada e dela hoje restam somente alguns resquícios históricos. Isso porque a democracia, senhor presidente, conta com indiscutíveis bases morais. E onde faltam essas bases, não há como existir democracia, mas a corrosão da democracia que leva à demagogia, à anarquia, à dissolução das instituições, desde a primeira e principal de todas elas, que é a família, à barbárie e a toda espécie de violência. O decreto 82/43 mostrou uma face sombria de um projeto de poder, e isso não é de hoje, mas desde o nascedouro, quando ainda se gestava nos anos 70, no SEBRAP, com recursos da Fundação Ford, já prevendo isso, usar as ONGs para o aparelhamento dos setores estratégicos da sociedade, com metodologia gramsciana, para aos poucos irem ocupando postos nas universidades, na imprensa, nos partidos, até chegar hoje, quando praticamente quase todos os partidos são títeres de forças internacionais articuladas para impor na América Latina a agenda socialista, a agenda controlista, uma agenda globalista. O que se quer com o decreto 82/43, senhor presidente, demais presentes, não é o aprimoramento da democracia, alargando as suas possibilidades de expressão, como diz o senhor ministro em seus vários pronunciamentos, mas o decreto visa inviabilizá-la, com um conjunto de barbaridades jurídicas, como destacou o editorial do Estadão, que tornam os movimentos sociais, como diz Eric Visoli, que tornam os movimentos sociais controlados por partidos da esquerda, em especial pelo próprio PT. Estrangulamento da democracia no Brasil, que quer significar este decreto. E não a sua promoção, como propagandeia na mídia, os falazes do PT, de modo especial. E elucida Visoli, sociedade civil, para o decreto, significa movimentos sociais. E acrescenta, não se enganem, a intenção do decreto 82/43 é justamente abrir espaço para a participação política de tais movimentos e coletivos. O cidadão em nada é beneficiado. O decreto altera profundamente a ordem constitucional e o equilíbrio entre os três poderes, pois cria conselhos em toda parte com poder deliberativo. Tal alteração não poderia ser proposta por decreto, já está aí a sua inconstitucionalidade. O decreto instaura a democracia direta, que jamais foi pretendida pela Constituição de 1988. O decreto esvazia e desmoraliza o Congresso, e esta Casa não pode permitir. Esta Casa tem um dever constitucional de defender o Legislativo, robustecê-lo, pois assim estará protegendo a sociedade brasileira da gula de poder dos que querem se favorecer dos ardis do referido decreto e dar assim esse golpe contra a democracia brasileira. E acrescenta, senhor presidente, Visoli, dizendo que a institucionalização de conselhos pelo decreto 82/43 leva à ascensão política instantânea de revolucionários profissionais, pessoas que dedicam suas vidas inteiras à atividade partidária em uma tática já antecipada por Lenin. Senhor presidente, o mínimo que se exige aqui é respeito aos nossos convidados. Perfeitamente. O que eu quero pedir a todos que, ainda que não concordemos com as expressões do expositor, nós temos a obrigação de ouvi-lo. Agradeço, senhor presidente. É um desafio para a democracia ouvirmos as diversas opiniões. Conversávamos isso numa reunião agora há pouco, e respeitar as convicções, porque esta Casa
existe para isso. Não é fácil, numa mesa, estar numa posição divergente a todos os demais. Mas esse é o desafio da democracia, esse é o desafio do aprimoramento da democracia. E eu agradeço ao senador Álvaro Dias ter chamado a atenção nesse sentido. Mas vou concluir, senhor presidente. Senhor ministro, estarei concluindo. Vamos supor, por um momento, diz Visoli, que o decreto seja um texto bem intencionado, que de fato pretenda inserir a sociedade civil dentro de decisões políticas, como aliás, vem se afirmando o diretor de participação social da Presidência da República em artigo no Globo. Ora, quem exatamente teria tempo para participar de conselhos, comissões, conferências, audiências? Obviamente não o cidadão comum que gasta seu dia trabalhando, levando seus filhos para a escola e saindo com os amigos. Tempo é um fator escasso. E a maioria das pessoas simplesmente não possui horas de sobra para participar ativamente de decisões políticas. E é exatamente por isso que representantes são eleitos para essas situações. Quem são as exceções? Não é difícil saber. Basta passar em qualquer sindicato ou diretório acadêmico. Ele estará cheio de revolucionários profissionais cuja atividade política extraoficial acabou de ser legitimada por um decreto presidencial. Peço, senhor presidente, só para concluir, porque é até importante, senhor ministro, que se ouça posicionamentos para que haja essa reflexão numa agudeza que se faz necessária nessa hora que vivemos. Então, mais 2 minutos ainda para concluir. Agradeço a sua gentileza, senhor presidente. Por isso, me referi aqui, no início, à perplexidade de Aristides Lobo, quando disse que o povo assistiu tudo bestializado, alheio a tudo, como hoje, o governo do PT, com o decreto 82/43, quer alijar das instâncias decisórias do povo para garantir, apaniguados no partido do governo, o acesso às instâncias decisórias, apaniguados esses que formarão os coletivos, a sociedade civil. O decreto, como afirmou o jornalista Reinaldo Azevedo, cria assim 2 categorias de brasileiros: os que têm direito de participar da vida pública e os que não têm. Alguém dirá, ora, basta integrar um movimento social, mas isso implicará necessariamente ter de se vincular a um partido político. Exatamente por esses motivos, senhor presidente, tal forma de organização confere a extremistas de esquerda possibilidades de participação política muito mais amplas do que eles teriam numa lógica democrática verdadeira, na qual ela seria reduzida a praticamente zero. Mas, com a institucionalização da participação popular, que o decreto quer garantir, estará o povo alijado do poder decisório, e Estado e nação poderão, sim, ficar reféns de tais coletivos. Como bem lembra o doutor Ives Gandra da Silva Martins, que me indicou para aqui representá-lo nessa audiência pública, as comissões dos conselhos, diz doutor Ives Gandra, segundo o texto oficial, deverão ser formadas pela sociedade civil. Entende-se sociedade civil, está lá no texto do decreto, por cidadãos, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e organizações, diz o texto do decreto, como os tentáculos do povo, de Lautréamont. Dizem que qualquer pessoa do povo pode participar, mas sabemos que o povo não é articulado. Articulados são eles que entrarão nessas comissões. Quando eles falam de participação da sociedade, todos nós sabemos que essas comissões serão de grupos articulados com os movimentos do Sem Terra, do Sem Teto e outros que têm mentalidade favorável a Cuba, a Venezuela, e por isso o povo continuará alijado e mais uma vez estará assistindo tudo isso. Esse é o golpe que o decreto 8243 fará com que o povo assistirá mais uma vez bestializado, sem entender de nada do que está acontecendo. Senhor presidente, falta uma página só, por gentileza. Peço a sua gentileza. O que ocorre com isso? A corrosão da democracia, que favorece o populismo, o clientelismo, a subserviência e a acomodação, a tibieza de iniciativas pessoais, a dependência do Estado para tudo, esse paternalismo estatal que se aproveita da vulnerabilidade social para manipular pessoas e instituições, tornando desprezível as liberdades públicas e privadas.
Como afirma o professor Olavo de Carvalho em seu livro Tudo o que você precisa saber para não ser um idiota, a possibilidade mesmo de iniciativas sociais independentes foi praticamente eliminada, na medida em que a regulamentação das ONGs as transformou em extensões da administração estatal, exatamente o que quer o Decreto 8243, e em instrumentos de manipulação das massas. Os coletivos são isso, construtores revolucionários de uma sociedade socialista. E o que querem? Não o bem comum conforme um direito natural. Não a estabilidade, estamos aí já vendo os sinais apreensivos da crise econômica. Não a coesão social, a garantia e a promoção das liberdades individuais, da valorização cultural, que civiliza, mas a banalização da vida em todos os sentidos. O barateamento e nivelamento por baixo de tudo e de todos, porque a ação do poder revolucionário é precisamente, como diz Afonso Arino, senador dessa casa, que foi a ruptura do direito. E especialistas já demonstraram a inconstitucionalidade do decreto e, portanto, da legalidade que é o domínio da lei. E é por isso que o golpe que se quer com o decreto lembra a quartelada de 89. Golpe este altamente sofisticado, travestido de roupagem sedutora. Em nome da democracia, querer instaurar a ditadura petista, querer se implantar o socialismo e o comunismo nesse país, com apoio internacional. E esta Casa de Leis precisa se posicionar para sustar o decreto, para salvaguardar a democracia, para salvaguardar a liberdade nesse país, para evitar a sovietização em curso, como quer o decreto, com as conhecidas consequências desse processo. É hora dos homens e mulheres desse país que têm amor ao Brasil, dos que sabem do sentido e do valor do patriotismo, para se posicionar em defesa da democracia, da liberdade, do respeito às instituições, também dessa Casa Legislativa, sempre em vista a dignidade da pessoa, de cada pessoa humana. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado aos membros da mesa, muito obrigado a todos os presentes.